Olá malta, Venâncio Manuel mais uma vez aqui por aqui. E hoje vamos ver aqui como é que funciona o meu operacional. Bom, eu aqui estava a fazer alguns vídeos, já fiz um vídeo, mas o vídeo não tinha som. É por isso que voltei a fazer de novo isso. Vou aqui eliminar tudo e pronto. Então, a minha estratégia é bem simples. Eu só preciso estar no meu horário de operação. E o meu horário de operação começa mais ou menos a partir das 4 horas. A partir das 4 horas. Obviamente eu não acordo às 4, mas é a partir dali que eu começo a contar as minhas marcações. Então, o que eu faço? Primeiro passo, eu abro o gráfico em uma hora. Em um dia, desculpem lá. Eu já fiquei chateado aqui, porque eu gravei um vídeo completo e o vídeo estava sem som. Mas whatever, né? Vida de trader é uma assim, paciência. Então, pro gráfico anterior, ou pro dia anterior, eu traço simplesmente os máximos e os mínimos. Já tivemos aqui o máximo e agora estamos aqui no mínimo. E parece que o gráfico de hoje já começou aqui bem no mínimo. Fez provavelmente aqui algum sweep da liquidez, ou tomou a liquidez que estava aqui, meio que felo, não é? Meio que felo, yeah. Veio, tomou a liquidez e começou a subir. Então, tudo bem. Esse é o meu horário da operação e eu preciso ver a operação desenrolar até pelo menos 8 horas. E o que eu preciso ver? Já que eu tracei o máximo e o mínimo, eu preciso ver uma quebra de estrutura clara. Eu aqui, obviamente, eu consigo já encarar uma quebra de estrutura, né? Que é praticamente essa aqui. Só que é uma quebra de estrutura que eu já encontrei e começou das 20 horas do dia anterior. 20 horas é muito tarde, sinceramente. Por isso que eu vou deixar desenrolar um bocadinho mais e depois vou ver como é que vai ser. Prontos. Por acaso aqui não fez grande coisa. Sinceramente não fez grande coisa. Prontos, boas. O que aconteceu aqui? Nós tivemos aqui uma quebra de estrutura, não é? Estamos a ver claramente que tivemos aqui uma quebra de estrutura. Só que essa quebra de estrutura acabou ocorrendo, na verdade, num período que já não me favorece, porque eu preciso meter o meu stop loss fora dessa zona. É por isso simplesmente que eu não vou entrar, pese embora nós tenhamos uma quebra de estrutura aí. Eu preciso que essa quebra de estrutura esteja nesses arredores aqui. Então vou deixar o gráfico desenrolar, como puderam observar. Se já tivéssemos entrado, já teria sido ruim para nós. Pese embora aqui fez novamente uma quebra de estrutura, mas mesmo assim, se tivéssemos que entrar aqui, o stop loss ficaria muito, mas muito extenso, não é? Então não é um stop loss que eu pretendo. Como puderam ver, fizemos-lo bem de não termos entrado simplesmente por entrar. Agora aqui eu preciso ver então como é que vai ser o desenrolar. Pese embora já são 20 horas, já que são 20 horas, praticamente ficamos o dia todo sem trade. Então não tivemos aqui uma quebra de estrutura fixe, então não teve como efetuarmos o nosso trade. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos rapidamente até as 4 horas do dia seguinte, 4 horas, e vamos novamente fazer o traçamento das minhas informações. Eu preciso que trace simplesmente o máximo e o mínimo do dia anterior. Que já tracei o mínimo, vamos aqui buscar o máximo. Esse é o máximo. Prontos. Prontos. Temos aqui a nossa informação. O gráfico, ou melhor, o preço parece que quer continuar a descer, que provavelmente buscar as mínimas ou máxima, as mínimas da semana anterior, que estão mais ou menos nesses arredores aqui, mas não é esse o nosso trade, ou não é essa a nossa estratégia. Bom, e aqui tivemos um trade que praticamente começou das 20 horas, porque aqui tivemos uma quebra de estrutura, se não é bem quebra de estrutura, tivemos uma continuação do movimento praticamente, porque aqui tivemos um mínimo, máximo, e quebrou o mínimo anterior, então consolidando aqui a tendência de baixa, mas isso aqui ficaria fora dos meus padrões, pelo menos aqueles que eu aceito. Então aqui obviamente dava para fazer uma entrada, mas simplesmente não concordo que isso aqui seja o pronto. Isso aqui está no horário que eu pretendo. Já que está no horário que eu pretendo, simplesmente vou traçar isso. Só precisava ver esse fundo aqui rompido. Isso aqui dá-nos claramente.
quebra de estrutura. Temos uma quebra de estrutura. Prontos. O que eu preciso ver? Temos um fair value gap aqui. Essa é minha zona praticamente de 60%, então nem sequer preciso mais esperar. Eu aqui simplesmente posso fazer minha entrada, meu alvo vai ser aqui e eu preciso ficar aqui em cima desse fair value gap. Para quem não sabe, fair value gap é quando três velas, não é? Por exemplo, essas três velas, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Quando os pavios dessa vela, da primeira vela, não toca com a terceira, ela deixa um vácuo. Esse vácuo aqui que chamamos de fair value gap. Então, deixa um fair value gap bem aqui. Não sei se estão a conseguir ver. Deixa aqui mover isso. Pronto. Deixa aqui traçar o fair value gap só para ser mais visual também para vocês. Fair value gap é este. Eu aqui nem sequer preciso traçar a zona de 60 da Fibonacci, 61,8, porque eu sei exatamente que fica nesses arredores ali, então para mim tá bom. Ok? Fica aqui um pouco abaixo dessa linha branca, então para mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Estamos numa zona muito boa. Esse trade tá bom. Então, vamos ver. Aqui estaríamos no trade. O trade estaria aqui a desenrolar. Estaria a desenrolar. Vamos ver. Gráfico, como é que vai? Vamos. É o que eu vos disse também na vez passada. Quando, por exemplo, o gráfico móvel, porque se vocês verem o gráfico até aqui, estava 1 para 1. Se eu tivesse movido já o meu trade para o break-even ou para o 0 a 0, já teria me tirado aqui. Tendo me tirado aqui, eu teria perdido esse movimento. Pese embora o movimento ainda não está nada consolidado, ainda pode dar errado, ainda, enfim. Mas como vocês viram, ali foi praticamente um win, né? Foi um win. Então foi uma vitória aqui boa. Basicamente o meu trade é assim que funciona. É bem intuitivo, bem simples. Podemos pegar em qualquer dia específico. Não tenho aqui nenhum dia em mente, mas vocês podem tentar fazer isso mais vezes. Podemos aqui também tentar para o próximo dia, não é? Eu só preciso que o gráfico esteja, ou pelo menos que o meu operacional desenvolva nesse horário aqui, a partir das 4 horas. A partir das 4, mais ou menos, na verdade, esse é um critério, né? Porque eu acho que o dia seguinte começa mais ou menos nesses arredores ali, é por isso que eu pego a partir das 4. Então, aqui nós teríamos que traçar o máximo e os mínimos. Deixa aqui ver. Eu aqui pegaria o máximo aqui, o mínimo aqui. E eu aqui não usaria isso como alvos, não é? Obviamente usaria como pontos de entrada. E quais seriam os meus alvos nesse tipo de casos aqui? Os meus alvos seriam mais ou menos, ou esse máximo que está aqui, ou esse máximo que está aqui, ou esse máximo que está aqui. Obviamente o primeiro máximo para mim já seria o suficiente, né? Mas enfim, eu aqui vou em 15 minutos procurar o meu ponto de entrada. E como vocês puderam observar, o meu gráfico, a minha operação nem sempre acaba de desenrolar no mesmo dia. Às vezes faz mais do que simplesmente essas mínimas horas ali. Enfim, né? Então, o gráfico aqui começou a desenrolar a partir das 0, foi. Eu aqui teria um ponto de entrada mais ou menos por aqui. Esse aqui que seria o meu ponto de entrada, né? Porque aqui temos um fair value gap bom e está bem ao lado dessa, desse máximo que nós temos aqui. E aqui seria uma espécie de sweep nessa liquidez que temos aqui. Então, eu meteria meu stop um pouco abaixo, um pouco mesmo abaixo disso aqui. E aí teria o meu trade. Meu trade teria mais ou menos assim. Esse aqui que seria o meu trade. E aqui teríamos até no primeiro máximo, que é na primeira vela, no primeiro máximo que nós observamos ali. Então aqui eu deixaria o gráfico desenrolar, não sei obviamente se voltaria, provavelmente não. Prontos, não voltou completamente. Prontos, voltou agora completamente. Nós estaríamos no trade, mas como vocês podem observar, nós teríamos marcado o nosso trade bem no início do dia e o nosso trade teria se desenvolvido, teria sido apenas efetuado lá para as, sei lá, 14 horas mais ou menos.
Então já é bem tarde, mas vamos ver como é que vai se desenrolar. Parece que quase fomos estopados. Vamos lá ver como é que o gráfico vai desenrolando. Opa, já tivemos um gap. Se tivemos um gap é porque foi derrota. Olha o gap que nós tivemos aqui. Então, teria sido um gap aqui bem contra a nossa operação, mas teria sido uma derrota. Tá, é mais ou menos isso. E há que ter cuidado. Em dias em que os gaps são assim, às vezes o stop loss nem sequer é contado. Então, há que ter muito cuidado. Esse é o risco que temos, né? De ficarmos, às vezes, numa operação de um dia para o outro. E, na verdade, seria simplesmente das 20 às 22. Isso deve ter sido alguma notícia qualquer. Então, deve ter sido notícia. Enfim, acabamos ficando de fora da operação, pese embora aqui quase foi ao nosso alvo, né? Ainda faltava aqui um bocadinho. Obviamente também essa é as vantagens de quando o gráfico já subiu bastante, pelo menos 2 para 2, meter já no break-even. Mas quando sobe mesmo um para 2, no caso um para um e meter no break-even, minha estratégia não performa muito bem com isso. Aqui seria mais ou menos um para 2. E a 1 para 2 já teria sido no break-even. Metendo no break-even, mais ou menos teria saído lá. Mas eu deixaria mesmo que a minha operação rolasse, né? Porque eu sei que a performance fica melhor quando eu deixo rolar completamente. Enfim, então esse aqui teria sido um dia de loss para mim. Eu aqui deixaria desenrolar novamente para o próximo dia. Vamos pelo menos até às 4. Estamos aqui às 4. Vamos novamente. Gráfico diário com toda a paciência. Vamos ver como é que a coisa vai ser. Vamos aqui traçar no máximo, mínimo. Pronto. Aqui precisamos ver alguma quebra de estrutura gráfica. Só vamos contar esses 2 pontos aqui. Precisamos ver alguma quebra de estrutura clara, não é? De algum lado, ou para cima ou para baixo. Precisamos só ver aqui. Prontos. Tivemos aqui a nossa quebra de estrutura para cima. Então vamos pegar aqui e vamos fazer a nossa operação. A nossa operação seria mais ou menos abaixo desse mínimo aqui, porque esse mínimo, na verdade, já está a ser contado como liquidez, então já é um pouco arriscado para nós. E aqui a nossa operação teria sido de 4 de risco-recompensa. Então, é assim que mais ou menos a nossa operação seria. Opa, aqui teríamos levado mais um loss. E aqui o motivo do loss não está realmente muito claro, né? Porque tivemos realmente a quebra de estrutura gráfica, tivemos a operação bem feita, enfim, são os momentos. É por isso que quando eu estou a levar losses na minha estratégia, eu simplesmente pauso, porque eu sei que a minha estratégia não é 100% certa, às vezes falha. E quando falha, eu fico com paciência, calmo, tenha calma. Ok, então vamos aqui novamente. E como vocês puderam observar, até que a estratégia viu bem, só que tivemos aqui liquidez, liquidez, liquidez. Ok, por acaso esses são mais uns pontos que eu não me atentei. Sempre que o meu gráfico, ou sempre que a minha estratégia deixa 3 pontos de liquidez abaixo do meu ponto de entrada, essa estratégia costuma ser negativa até que pelo menos o último topo seja devidamente limpado, né? Ou se a liquidez seja tomada. Então, isso aqui na verdade foi um erro de cálculo. Aqui esqueci de mencionar esse ponto aqui, que teria sido simplesmente top. Enfim, vamos aqui ver novamente até as 4. Eu acho que até aqui a estratégia já ficou bem intuitiva, né? Como vocês já viram que a estratégia tem loss também, não tem só in. Sei lá como é que vocês vão levar isso, se é do vosso interesse ou não. Enfim, de uma forma ou de outra, uma estratégia que é bem intuitiva e não precisa realmente pensar muito. Você só faz a estratégia e deixa funcionar conforme está funcionando. E ela tem me ajudado realmente muito. Já consegui pelo menos me manter positivo por algum tempo. Estou mesmo positivo há algum tempo, graças a essa estratégia. Então, ok. Aqui temos o máximo traçado e o mínimo também devidamente traçado. Vamos aqui. Temos, esse aqui vai ser o nosso próximo ponto de interesse. Vamos ver aqui como é que vai ser.
Aqui abaixo não tem 3 pontos de interesse, ou seja, não tem como traçar uma linha de tendência com 3 toques. Então, até aqui podemos fazer a nossa operação. Nossa operação seria mais ou menos assim. Aqui seria abaixo nesse fair value gap. A estratégia teria dado um risco recompensa de 3.6. 3.6 já é mais do que suficiente. Vamos lá ver se nos põe na operação. Para caso não, foi no alvo, ok. Vá lá, vá lá, vá lá, vamos embora. Porque aqui nós já estaríamos na operação. Teria sido um win, mas teria demorado muito. Teríamos entrado na operação quando eram 8 horas e o win teria terminado lá para as 16. Teria sido um dia bem cansativo, um sobe e desce da vida. Enfim, aqui teríamos conseguido um 3.6. Como vocês podem observar, se eu conseguir um 3.6 aqui, eu aqui perdi um e aqui ganhei 4, eu estaria super positivo, não acham? E é exatamente assim que a estratégia deve ser. É por isso que quando nós estamos na estratégia, ou quando estamos a seguir a estratégia, é bom termos em conta que vai haver momentos negativos. E se nós não conseguirmos sobreviver nos momentos negativos, simplesmente os momentos positivos, quando virem, não vamos mais ter dinheiro. Então é mais ou menos isso. Eu não vou estender demais o gráfico, ou não vou estender demais a estratégia, mas a estratégia que eu tenho é essa. Espero que vocês tenham gostado, então, valeu.